Quando a mente muda, todo o cenário muda. Existe uma teoria chamada Teoria das Janelas Quebradas. Vamos abordar o impacto dessa teoria nas nossas vidas. A reflexão profunda dessa teoria nos traz uma reflexão profunda de como devemos mudar os nossos hábitos no nosso dia a dia. Porque a ausência dessa percepção, ela atrapalha não só a nossa saúde física, a nossa saúde mental, como toda a nossa saúde espiritual e o fluxo da riqueza de entrar, de permanecer e se multiplicar na nossa vida. Se inscreve no canal, dê o seu like e acione o sininho para que você fique por dentro de todos os vídeos que eu vou postar. Nós postamos vídeos nesse canal todos os dias. Esse é o canal Escola Eu Crio a Minha Própria Sorte. Então, espero que você se inscreva nesse canal e no meu outro canal, Escola Eu Sou, que o link estará na descrição desse vídeo. Todos os dois canais têm vídeos complementares, vídeos que te ajudam no seu despertar, no seu desenvolvimento físico, mental, espiritual. Falamos sobre lei da atração, sobre Ho'oponopono, desenvolvimento pessoal, inteligência emocional e assuntos atrelados ao que? Ao minimalismo, à prosperidade, à riqueza, todos os assuntos que ajudam você a ser a sua melhor versão. Então, já se inscrevendo, vamos para o vídeo. Reflita sobre essa perspectiva. Quando a mente muda, todo o cenário se modifica, porque com a nossa mentalidade nós passamos a pensar de uma maneira diferente. Após o pensamento, nós começamos então a sentir de uma maneira diferente. E esse pensar e esse sentir reflete num falar e num agir de uma maneira diferente. Por isso o cenário se modifica. Vamos falar sobre sugadores de energias que existem na sua casa e que muitos nem se dão conta de como isso atrapalha a sua saúde física, mental, espiritual e o fluxo da riqueza de entrar na sua vida. Observe o seu estado mental. Agora vamos observar como você está se sentindo. Agora eu vou contar uma ligação do seu estado mental e dos seus sentimentos com a realidade que você observa na sua casa, dentro do seu carro e dentro no seu escritório. Vou contar um caso que demonstra justamente toda essa nossa reflexão. O que eu quero com esse vídeo é justamente ajudar você a preparar, a ter um olhar treinado, a ter um pensamento, uma escuta, uma fala treinada para que você possa perceber que aquilo que parece uma sutileza, na verdade não é uma sutileza, aquilo é uma voz escancarada de como você está internamente. Então, se você se modifica internamente, externamente vai ser o quê? Ser transmitida essa modificação. Você vai conseguir externar no seu plano físico, você vai conseguir externar no seu ambiente do dia a dia toda a modificação interna dos seus paradigmas, das suas crenças, dos seus sentimentos com relação a você e com relação ao mundo. O que esse estudo demonstra é o como a sujeira, o como a bagunça, o como a ausência de capricho são altamente prejudiciais, nocivos à sua vida, à sua saúde física, mental, espiritual e à sua prosperidade. Depois de você conhecer com profundidade esse estudo, e não só apenas esse estudo, porque eu vou citar um outro estudo ao final desse vídeo, você nunca mais vai negligenciar a limpeza, a organização e o capricho, não apenas na sua casa, nas gavetas da sua casa, no seu guarda-roupa, no seu escritório, no seu quarto e em tudo aquilo que pertence a você, porque você agora vai compreender, através desse olhar treinado, dessa escuta treinada, você vai entender que tudo está interligado. Então, quando você olha para a sua casa, analise dentro das suas gavetas, analise dentro do seu guarda-roupa, da sua casa, o que você observa. O seu cenário é o quê? É um cenário de um lugar sujo, desorganizado, sem capricho, sem nenhum tipo de zelo? O que? A sua casa, o seu carro, o seu escritório, eles são um verdadeiro caos, demonstram uma verdadeira zona? Pois bem, se esse é o seu cenário, vou te dizer, essa zona, essa desorganização mental, elas estão justamente sendo refletidas na sua forma de pensar, de sentir sobre você próprio e sobre a sua vida. Você tem por hábito guardar coisas trincadas, quebradas, coisas sem uso,
roupas manchadas, rasgadas, você não só guarda, você as usa. Você é do tipo que guarda as coisas porque um dia, independente do tempo, um dia você pode talvez usar. Pois é, todas essas ações e toda a sua casa demonstram quais são as suas crenças. Se você tem dúvida de quais são as suas crenças limitantes, é muito fácil você ter a constatação de quais são. É só você olhar o seu ambiente e olhar a sua vida. As suas crenças refletem o seu estado de vida. Se você tem problemas em relacionamentos, em ter relacionamentos saudáveis, pacíficos, é porque você tem crenças de não merecimento, de baixa permissão, você tem uma baixa autoestima. Se a sua casa está uma zona e se você é um homem e acha que é porque homem não é cuidadoso como mulher, você está equivocado. A limpeza, a organização, o capricho não tem a ver com o gênero, tem a ver com a qualidade do ser humano, com a qualidade dos seus pensamentos dominantes, com a qualidade do seu sentimento e da sua permissão, do seu senso de merecimento, da sua baixa ou da sua autoestima. Ok? Então, quando você percebe essas sutilezas, você consegue perceber como você está internamente. E é aí que a gente consegue, então, refinar a nossa maneira de pensar. Tudo isso, tudo que está fisicamente ao seu redor, representa com muita precisão e clareza o seu merecimento, se ele é baixo, se ele é alto, se você tem permissão para enriquecer na vida. O que adianta você recitar, através de reprogramações mentais, de decretos, de afirmações positivas, o mantra: eu recebo tudo de melhor que a vida tem para me ofertar, eu mereço? E o seu ambiente externo, ele refletiu uma desordem, desorganização. Na verdade, você nada vai conseguir com esse tipo de reprogramação, pois essas palavras, elas devem surtir um efeito na sua vida, nos seus hábitos. Seus hábitos devem ter coerência com esse decreto que você está profetizando diariamente. Então, quando você fala esse decreto e a sua casa, ela demonstra desorganização, falta de zelo, falta de capricho, é simplesmente uma palavra jogada ao vento. E simplesmente você percebe o quanto que, na verdade, internamente, você não se permite ser rico, você não se acha merecedor do melhor. Porque quando nos permitimos a nos sentirmos ricos, abundantes e prósperos, e isso acontece muito antes do dinheiro estar na nossa mão, porque isso acontece primeiramente numa mentalidade que se cuida, numa mentalidade que se protege, numa mentalidade que zela pelaquilo que tem, mesmo quando quer coisas melhores. Então, lembre-se, todo tipo de milagre não acontece fora de você. Todo milagre acontece através de você. Então, para que, de fato, o decreto eu aceito, eu mereço tudo que há de melhor no mundo, para que ele possa, de fato, se perceber como coerente na sua vida, precisa que as suas ações demonstrem como isso é verdade. E a primeira pessoa que deve, então, demonstrar que isso é verdade é você, através do seu local de trabalho, através do seu carro, através do zelo e do cuidado que você tem com a sua casa. Quando você guarda coisas, porque um dia você pode precisar, simplesmente você demonstra como que é a sua crença, de que a sua crença não é de uma pessoa próspera, de uma pessoa abundante e rica. A sua crença é de uma pessoa escassa, a sua crença é de uma pessoa pobre, a sua crença é de carência, entendeu? É de falta. Você guarda porque um dia você acha que pode precisar. E aí você mantém a sua vida acumulando o quê? Acumulando coisas porque você acha que um dia pode precisar. Se você tem uma mente trabalhada na riqueza, na prosperidade e na abundância, você fala o seguinte: já tem 6 a 1 ano que eu não utilizo essas coisas, então eu simplesmente destralho, ou seja, eu vendo isso, eu dou isso, ou eu jogo no lixo, porque se um dia eu for precisar, eu sou tão abundante, sou tão próspera e sou tão rica que eu vou ter dinheiro para então voltar a comprar se um dia eu precisar. Eu não preciso acumular, porque eu não preciso ter medo do futuro, porque a minha mentalidade é rica, a minha mentalidade é próspera e abundante, e por isso, e o meu senso de permissão é tão alto que eu tenho ideias, eu tenho inspirações diárias para fazer dinheiro. Agora, uma outra coisa importante, lembre-se, você não recebe dinheiro,
né? Quem recebe dinheiro é criança. O ser adulto, ele faz dinheiro. A criança que recebe, os pais dão, né? Porque a criança não tem esse nível de maturidade, de responsabilidade sobre si e sobre o mundo. Agora, a pessoa adulta, ela não deve falar, eu recebo dinheiro como se aquilo viesse simplesmente de doações, de milagres. Não, ela deve se colocar como protagonismo desses milagres. Por isso, o decreto que reprograma a sua cabeça para ser abundante, próspera, rica é: eu faço dinheiro. Eu sou uma mente inspirada diariamente para cada dia que passa eu conseguir fazer mais e mais dinheiro. Por quê? Porque eu soluciono problemas do mundo e por isso eu tenho a retribuição, não só em segurança, em proteção, como no próprio dinheiro. Você é uma excelente solucionadora de problemas. Quando algum aspecto da sua casa está bagunçado, por exemplo, a sua cama bagunçada, louça suja na mesa, a sua mente inconsciente, quer você tenha consciência disso ou não tenha consciência disso, ela não consegue focar, você não consegue ter alta produtividade realizando qualquer coisa que você queira, você não consegue ser muito criativo, porque a sua mente inconsciente fica assim: nossa, minha cama está completamente bagunçada, tem louça ali, tem sujeira espalhada pela casa toda, isso precisa ser organizado, isso precisa ser limpo. Então você não libera espaço, você não libera energia para que a sua mente possa ficar focada naquilo que precisa ser feito. Então a desorganização, a falta de limpeza, a falta de capricho, elas atrapalham o seu foco. E uma mente sem foco é uma mente o quê? Com menos produtividade. Uma mente sem foco é uma mente que consegue armazenar as informações na sua memória de longo prazo com mais dificuldade, porque o foco que te permite isso, você conseguir concentrar a sua energia numa determinada coisa para que você possa criar processos mnemônicos onde você faz a fusão dessas coisas com outras informações que já possuem no seu cérebro e aí você consegue armazenar isso na sua memória, né? Na sua memória de longo prazo, se houver a repetição, é claro, dessas informações e pela necessidade, pela importância, o nível de importância que você imprime ao seu cérebro, que aquela informação tem a você. Então, quando você não tem foco, você não consegue criar processos mnemônicos, você não consegue dar ao seu cérebro o sinal de alerta de que isso é importante para você. A ausência de foco atrapalha a sua produtividade. A ausência de foco faz você parecer menos inteligente. Não é porque você tem um problema com inteligência, é porque você tem menos foco. Com menos foco, você consegue apreender as coisas de uma maneira muito mais difícil. Você consegue absorver os conhecimentos e as informações de uma maneira muito mais difícil, ok? Então, preste atenção. Eu vou dizer agora como que esse estudo da teoria das janelas quebradas ele foi realizado para que você possa observar como que é o impacto disso na sua vida. Esse estudo foi realizado por uma faculdade nos Estados Unidos, onde foram deixados 2 carros, né? Esses 2 carros, um foi deixado num bairro nobre, num bairro elitizado, e o carro foi deixado num bairro pobre. Esse bairro pobre, todas as casas e as ruas eram normalmente sujas, sem manutenção, com uma criminalidade comum no cenário daquelas pessoas, e no bairro rico era um bairro pacífico, onde as casas e as ruas tinham a sua manutenção, eram limpas, organizadas. E aí o que aconteceu? Aquilo que já facilmente se acredita que poderia acontecer. No bairro pobre, aquele carro que foi deixado, e os carros foram deixados no mesmo estado, né? No bairro pobre, com alto índice de criminalidade, com sujeira e desorganização, aquele carro ele foi depredado extremamente rápido. E no bairro rico, aquele carro permaneceu completamente de forma perfeita e ileso por 2 semanas consecutivas. Aí você poderia então refletir: é porque a pessoa é pobre, que ela é suja e desorganizada? Não tem a ver com a pobreza financeira, tem a ver com a pobreza mental, e que um comportamento ele tem um efeito de bola de neve, ele gera um efeito cascata dominó nas outras coisas, nos outros comportamentos. Então o que aconteceu foi o seguinte, que se então constatou que quando uma coisa está inserida em um ambiente sujo e desorganizado,
aquilo tende, todo o contexto daquele lugar tende a reproduzir esse cenário de desorganização, de desprezo, de ingratidão, de vandalismo em todas as outras coisas desse ambiente. Agora, quando esse carro que estava no bairro Nobre, ele ficou completamente perfeito durante 2 semanas, sem nenhum tipo de vandalismo contra ele. Agora, bastou que apenas uma janela fosse quebrada do carro que estava no bairro Nobre, que ele simplesmente foi vandalizado. Você percebe como as coisas elas têm um fluxo, como as coisas têm um efeito cascata, um efeito dominó, um efeito de bola de neve? Por isso que quando, por exemplo, uma pessoa coloca o carro em um local que não pode ser estacionado, rapidamente depois você observa que vão ter outros carros seguindo esse comportamento que é equivocado. Porque uma coisa gera a outra. É por isso que quando você mantém um aspecto da sua casa desorganizado, certamente esse aspecto de desorganização, ele vai gerar um comportamento semelhante que vai gerar desorganização, falta de capricho e falta de limpeza em outras áreas da sua casa e da sua vida. Tem um efeito de bola de neve, tem um efeito dominó, um efeito cascata. Então, essa pesquisa da teoria das janelas quebradas, o que ela demonstrou foi que desordem, sujeira, bagunça, caos atrai justamente o quê? As mesmas coisas, de igual vibração, atraem desordem, sujeira, bagunça e caos também. Por isso se faz imprescindível, por isso se faz extremamente importante que a sua casa, seu escritório, seu carro, tudo que te cerca estejam sempre limpos, organizados, com manutenção em dia, que você não vista roupas rasgadas, remendadas, né? Que se você, por exemplo, você pode falar, mas eu não tenho dinheiro para colocar meu carro para lavar. Não, você vai manter a limpeza, a organização, o zelo e o capricho dentro do contexto que você tem. Então, se você não pode colocar para lavar, um balde com água já consegue fazer um bom serviço. Sempre se recorde do quê? Da reflexão das parábolas dos 10 talentos, né? Você faz o melhor dentro da possibilidade que você tem e como você está administrando bem aquele talento, aquele meio que Deus está te dando para que você possa extrair as lições, né? Para esse momento da sua vida, então novas oportunidades vão chegando até você. Se recorde disso, faça o melhor, mas não 90%, 100% daquilo que você pode dentro do contexto que você pode, dentro do contexto que você tem. Agora, o que você deve entender é que essas pequenas coisas não são sutilezas, elas promovem um impacto extremamente profundo, entendeu? Na sua vida, e não apenas na sua vida espiritual, na sua vida física, mental e financeira, e dos seus relacionamentos. O nível de sujeira demonstra pensamentos também negativos, demonstra nível de pensamentos que também são sujos. O que significa pensamentos sujos? Pensamentos de menos merecimento, de baixa permissão, pensamentos de fracasso, pensamentos de desonra, entendeu? De falta de quê? De ser merecedor, de se permitir a ter tudo de melhor que a vida tem para te ofertar. Tudo começa com você assumindo o protagonismo da sua vida. Se errou até aqui, não tem problema. Não se culpa, porque a culpa não te deixa ter força e energia para consertar aquilo que precisa ser consertado. Apenas se responsabilize, adote o protagonismo da sua vida, retome o comando da sua vida e em direção à limpeza, à organização e ao capricho. Então eu vou citar agora um segundo experimento que foi feito na Nova Zelândia para que você possa ver que como questões que são colocadas, né, podem atuar no aspecto de melhorar a nossa vida em todos os sentidos, físico, mental e espiritual. Então pensa, toda ação gera uma reação. Você pode começar a limpeza da sua casa entendendo que você já está trabalhando uma mentalidade abundante, próspera, rica. Uma mentalidade de uma pessoa organizada. Pode ser a partir da sua própria mentalidade. Ou se você ainda não for uma pessoa organizada, por exemplo, no meu caso, eu sou uma pessoa extremamente organizada, mas extremamente. Só que eu nem sempre fui assim. Eu já fui o tipo de pessoa tão desorganizada, mas tão desorganizada, meu filho, que
eu colocava, por exemplo, se eu tivesse que receber uma visita, meu namorado chegasse de forma completamente inusitada para mim, sem que ele tivesse me avisado que iria à minha casa, eu colocava tudo dentro do guarda-roupa. Se a pessoa se aproximasse da porta do guarda-roupa e a trava ela fosse liberada, meu filho, a pessoa poderia até ir para o céu, porque ia cair tanta coisa em cima dela, porque eu entulhava tudo dentro do guarda-roupa. Agora, quando eu comecei o meu despertar espiritual, entender que o meu espaço físico refletia os meus sentimentos, minhas crenças limitantes, meu paradigma, né, que eu observava a vida, o mundo, demonstrava o meu senso de merecimento, de permissão, eu falei, não, eu quero tudo de melhor que a vida tem para me ofertar, e eu vou começar a fazer isso a partir do meu cuidado físico, mental e espiritual, o cuidado com minhas próprias coisas. Eu sempre tive, durante todo um período que eu vivi com meu pai, eu sempre tive pessoas, né, que faziam toda a parte da casa, limpeza, tudo, de segunda a sexta. Chegou nesse momento do meu despertar, eu falei, ok, da mesma forma que você você só limpa o quarto do meu pai, mas você não organiza, porque a organização tudo é dele, você só passa o aspirador, limpa com passa-pano e tal. No meu quarto, eu quero ainda que seja feito uma coisa ainda mais profunda. Eu falei para essa pessoa, né? Eu falei, eu não quero nem mais que você organize as minhas coisas, como eu também não quero mais que você limpe o meu quarto. Mesmo tendo uma pessoa que fazia a limpeza e a organização de segunda a sexta-feira. Eu falei, e a partir de agora você vai perceber que você não vai precisar mais organizar a casa, você só vai precisar limpar. E o meu quarto nem limpar você vai precisar, porque eu quero assumir o protagonismo da minha vida. Vou começar pelo meu quarto, depois isso vai se tornar automático, e aí naturalmente eu vou estender isso para o restante da minha vida. Chegou um tal momento que eu tinha me tornado tão organizada, mas tão organizada, que você precisava me conhecer de novo, porque eu era uma pessoa completamente diferente. Eu não precisei mais nem ter as pessoas na minha casa, e então eu consegui mandar embora, e mesmo a gente tendo uma vida com bastante conforto, e eu simplesmente mandei a pessoa embora, e eu fazia todas as coisas de casa da mesma forma que as americanas, mesmo quando tem casas muito grandes, elas fazem tudo. Eu consegui ter esse nível de organização, eu consegui agora ter uma mente organizada, porque eu não fazia mais faxina. Entendeu? Minha casa sempre estava organizada, e a limpeza da casa era feita da maneira que eu vou explicar num vídeo super prático e curtinho que eu vou fazer depois sobre destralhamento da casa. Mas esse assunto eu não vou me aprofundar aqui. Pois bem, vamos para o segundo experimento social, que demonstra como você também pode modificar a sua casa, modificar a sua vida e retirar os perturbadores, os sugadores de energia, e até mesmo diminuir a criminalidade, se não zerar a criminalidade próximo de você, através da vibração da música. Na Nova Zelândia, eles fizeram um experimento social. Para quem não sabe, a Nova Zelândia, num aspecto geral, é um país super tranquilo, no entanto, é um local super tranquilo, no entanto, nas imediações de um determinado shopping, a onda de furtos estava muito elevada. E aí, então, o que eles fizeram? Eles colocaram ao lado de fora desse shopping, eles colocaram vários megafones tocando Mozart. E Mozart, para quem não sabe, é uma música clássica. As músicas clássicas, elas têm uma vibração extremamente elevada, extremamente alta, né? Então, o que aconteceu é que tanto os mendigos que ficavam ali circulando naquele local, como os ladrões e como a criminalidade, tudo isso diminuiu. E essas pessoas, tanto os ladrões como os mendigos, eles se afastaram daquele ambiente, e a criminalidade ali baixou, teve uma redução extremamente significativa. Tanto que esse estudo ele foi divulgado, e aí chegou ao conhecimento do mundo, dada a sua repercussão e a profundidade dos resultados que foram obtidos. Por quê? Porque música é vibração, as coisas só se conectam a você pela vibração, pela frequência que você emana dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas ações. Quando algo, por exemplo, é como se você estivesse numa rua e a outra pessoa estivesse numa rua e vocês não pudessem se encontrar porque são ruas diferentes. Pois é, quando você tem pensamentos de harmonia, de paz, de alegria, quando você está numa música que te coloca nessa vibração de amor, de alegria, de alta frequência, aquilo que está numa vibração contrária não consegue acessar você. É como se tivesse uma rua que separasse vocês, uma rua bem distante. A pessoa, é como se você estivesse na frequência FM e a pessoa vai para a frequência AM. Você não consegue ter acesso, porque as coisas só se aproximam pela nossa vibração, pela nossa frequência. Então,
a música clássica conseguiu simplesmente fazer com que aqueles mendigos, aqueles ladrões se afastassem daquele lugar e, por consequência, a criminalidade ela foi extremamente reduzida ao ponto desse experimento ter sido um verdadeiro sucesso, ter divulgação então aí que se expandiu, né, desse lugar para o mundo. Então faça uso de todas essas informações, faça uso da música clássica, faça uso de músicas que gerem, que profetizam bênçãos na sua vida. A música clássica é maravilhosa porque ela não tem uma letra, são só aquelas... Ela não tem letra, então ela não consegue, não atrapalha por não ter, né, uma letra, não consegue atrapalhar, no geral, por exemplo, o seu foco nos estudos. E você tem um lugar onde tem muita discórdia, num lugar onde tem alta criminalidade, você já sabe desse estudo, você pode incrementar então a limpeza, a organização, o zelo com a música clássica. Junte todas essas informações e deixe que o fluxo da abundância, da prosperidade, da riqueza entre e permaneçam na sua vida. Até amanhã, até o vídeo de amanhã. Falei um pouco mais rapidinho porque o assunto era um pouco mais extenso, para que a gente possa então ter um vídeo um pouco mais curto. Não deu para ficar menor do que isso, mas falei com o nível de profundidade que precisa para que você possa mudar a sua vida. Esse é o propósito do canal. Até amanhã nos vídeos de amanhã. Se recorde de se inscrever no canal, acionar o sininho para que você possa ser notificado do vídeo de amanhã e de todos os dias. Um beijo no seu coração. Até lá.